Olá, meu nome é Pablo Vilaço, sou crítico de cinema e fundador do site Cinema em Cena, e esse é mais um vídeo da série Cenas em Detalhes, uma série que tem recebido o apoio da Casa do Saber, que é instrumental para que esses vídeos possam continuar a ser produzidos. E esse Cenas em Detalhes de hoje foi sugerido pelo apoiador, pelo leitor apoiador CD Valada, e ele sugeriu Baby, um porquinho na cidade. Imediatamente eu adorei a ideia, porque é um filme que normalmente eu não pensaria em fazer um Cenas em Detalhes, mas no momento em que ele disse, me pareceu fazer todo sentido, porque o Baby 2 é uma continuação muito atípica. E é um filme que ele merece, eu acho, que já passou inclusive da hora dele ser reavaliado, porque é um filme extremamente subestimado. Só para recapitular, o primeiro Baby, né, que no Brasil recebeu o subtítulo de Um Porquinho Atrapalhado, é um filme australiano que tem a direção do Chris Noonan e ele foi produzido, co-roteirizado pelo George Miller. Há sempre uma confusão de que o George Miller teria dirigido o primeiro filme. Não, foi ele dirigido pelo Chris Noonan. O George Miller, inclusive, nem estava no continente lá na época. Ele estava trabalhando se eu não me engano, ele estava trabalhando numa tentativa de adaptação do Contato, que depois viria a ser dirigido pelo Robert Zemeckis com a Jodie Foster, mas o George Miller estava trabalhando, tentando ver, e acabou não dando certo. Então ele não se envolveu no dia a dia. Então é um filme do Chris Noonan, que inclusive depois o Chris Noonan ficou muito ressentido quando o filme fez sucesso, porque ele sentiu que o George Miller estava tentando tirar os créditos dele, e aí houve um rompimento entre eles, e acabou que o Chris Noonan não foi nem convidado para a estreia do Baby 2 quando o filme foi realizado. E quando o primeiro filme fez um sucesso imenso, e foi um sucesso surpreendente, não só de bilheteria, ele fez um sucesso de bilheteria no mundo inteiro, mas ele foi indicado a 7 Oscars, se eu não me engano, inclusive melhor filme. Foi indicado a melhor filme, melhor diretor, melhor ator coadjuvante por James Cromwell. Inclusive é o filme que alavancou a carreira do James Cromwell em Hollywood. Ganhou o Oscar de melhores efeitos visuais, enfim, foi indicado a 7 Oscars. E é isso, virou um fenômeno inesperado. Então, obviamente, a Universal, que distribuiu o filme, imediatamente viu os cifrões e falou, não, queremos uma continuação. O primeiro filme é baseado num livro infantil relativamente não, bem curto. E quando foi a hora de fazer uma continuação, e o George Miller topou fazer a continuação, ele criou um argumento novo e decidiu que ele também iria dirigir o filme. Mas ele fez uma coisa muito curiosa, e que eu acho que diz muito sobre o George Miller como realizador. O primeiro filme é um filme adorável, mas é um filme que é obviamente voltado para um público infantil, o que não é problema nenhum. Aliás, eu sempre eu gosto de pontuar assim, filmes infantis não quer dizer que é só o público infantil que vai aprovar. Claro que tem filmes que, enfim, eles são um pouco ambiciosos. Mas um filme, quando ele é ambicioso, ele é bem realizado, ele tem uma proposta por trás, mesmo ele... basta ver os filmes da Pixar. Mesmo quando ele é voltado para o público infantil, ele consegue encantar os adultos, envolver os adultos. E o Baby faz isso. É um filme adorável. Mas é um filme leve. É um filme que ele reflete a sua fonte de inspiração. É um filme leve, é um filme iluminado, é um filme que você assiste do começo ao fim, não existe nenhuma grande tensão em nenhum momento, né? Pequenas tensõezinhas aqui, mas nada que gere uma ansiedade, e, enfim, e você sai do filme feliz. E o George Miller, quando ele foi fazer a continuação, ele decidiu que ele não queria nada disso. Ele não queria filme que deixasse ninguém feliz, ele não queria filme que não gerasse ansiedade, ele não queria filme iluminado, ele não queria nada disso. Ele decidiu que ele ia fazer o contrário. E o Baby, o Porquinho na Cidade, o Baby 2, é um filme que realmente, assim, parece que é proposital mesmo. Você vê, assim, tudo que o primeiro filme fazia, ele resolveu fazer diferente em termos de atmosfera, de tom, de ambientação, de dinâmica de personagem. A primeira coisa, por exemplo, que o George Miller decidiu o primeiro filme ele é sobre a relação entre o fazendeiro, vivido pelo James Cromwell, e o Baby. O que ele faz no início do Baby 2? O fazendeiro sofre um acidente gravíssimo, fica de cama, ele está fora do filme. O filme vai ser sobre o Baby. Nós vamos acompanhar o Baby numa cidade grande, porque depois que o fazendeiro se acidenta, a fazenda tem dívidas e eles correm o risco de perder a fazenda. Então a esposa do fazendeiro, ela
vê que o Baby, depois do sucesso né, de ter conseguido vencer o concurso no primeiro filme, de comandar o rebanho lá, ele é convidado para uma feira e eles vão pagar por aquela aparição, então é a chance que eles têm de ganhar dinheiro para salvar a fazenda. Ela fala, não, eu vou levar o Baby para isso, você fica aí, fala como, né, o James Cromwell, o marido, e eu vou levá-lo. E o filme é sobre o Baby nessa cidade estranha e com a esposa do fazendeiro. Então já começa daí. Segundo, o que o primeiro filme tinha de luz, o segundo filme é escuridão. Boa parte do filme se passa à noite, os cenários, ou quando são na boa parte interiores, são também escuros, são opressivos. Então, assim, eu acho divertidíssimo. Porque é isso, assim, a aposta segura seria repetir a fórmula do primeiro. E o George Miller não só ele cria uma história nova, como abandona totalmente a dinâmica, a proposta do primeiro, e cria um filme que nem é voltado para o mesmo público, ou pode até ser para o público infantil, mas é um filme que vai criar ansiedade no público mais jovem. E claro, assim, o filme foi um fracasso de bilheteria. Inclusive o presidente da Universal na época depois teve que se demitir, porque, se eu não me engano, foram 2 fracassos consecutivos. Foi aquele filme com o Brad Pitt, que esse sim é um filme que é muito ruim, que é o Meet Joe Black. Esqueci o título do filme em português, que o Brad Pitt faz a morte, com o Anthony Hopkins. E aí o Baby aí se demitiu, quer dizer, custou o emprego do presidente da Paramount, o filme foi um fracasso de bilheteria, boa parte da crítica desceu o cacete no filme, e aí mérito vou dar para Roger Ebert, né, o meu mestre, enfim, ele colocou o filme como um dos melhores do ano, né? O parceiro dele na época, no programa Gene Siskel, ele colocou como o melhor do ano, mas a maioria dos críticos, enfim, não, o filme foi um fracasso de crítica, de público, de tudo. E aí o objetivo desses Cenas em Detalhes é tentar analisar qual é essa linguagem que o Baby 2 adota e por que o filme é tão subestimado, por que o filme é tão lindo. Agora, o filme começa tentando enganar. Enganar é uma brincadeira, né? Mas é porque eu disse. Ele começa sugerindo que a gente está vendo realmente uma continuação do Baby um pouquinho atrapalhado. Começa com um livro de histórias se abrindo, uma musiquinha super lindinha, delicada, ao mesmo tempo, né, que remete a uma historinha infantil que vai ser contada. Voltamos à fazenda, o filme começa imediatamente a partir do ponto onde o anterior terminou, com o fazendeiro voltando para casa, sendo ovacionado pela vitória junto com o Baby. E ali, claro, começam alguns elementos do senso de humor meio mórbido do George Miller, porque uma das comemorações, né, da comunidade em relação à vitória do Baby, a gente vê um avião, né, de fumaça, ele fazendo um sinal de fumaça, um letreiro de fumaça no céu para comemorar, e escrito Champ, né, campeão. Só que, em vez de escrever champ inicialmente, a primeira coisa que ele escreve é o meio da palavra, ham, ou seja, presunto. Então, presunto, aí depois ele coloca o C e o P. Então, senso de humor meio mórbido. Como eu falei, não demora muito, o fazendeiro se acidenta. É um acidente que, inclusive, é retratado de uma maneira bem assustadora também pelo George Miller. Já começa ali, é bem impactante. E aí, então, o filme se desloca, né, quando a esposa do fazendeiro, que é vivida pela Magda Szubanski, acompanha o Baby nessa viagem, e a viagem imediatamente dá errado. Por quê? Neste filme, supostamente para o público infantil, ela é acusada de estar transportando drogas. Porque o Baby, ele conversa com um cão farejador de drogas quando ele está lá no setor de bagagens, perguntando o que o cão faz, e o cão explica, não, se eu sinto um cheiro estranho, eu lato, e aí meus donos vêm, ou os humanos vêm, e eu ganho uma recompensa. Quer ver? Deixa eu te mostrar. E aí ele late em cima do Baby, e eles acham que o Baby enfim, tem alguma droga escondida ali na bagagem, e aí ela perde a conexão, e eles perdem a feira, e de cara, já de início, perderam o dinheiro. Já não tem como mais salvar a fazenda. Imediatamente, o sonho de salvar a fazenda é descartado. E aí, o George Miller, ele já começa a mostrar alguns elementos que são muito importantes ao longo do filme tematicamente, que é, inclusive, questionar a autoridade e enxergar a autoridade como uma ameaça, porque já nesse primeiro momento, todas as figuras de autoridade são retratadas de maneira ameaçadora. Os caras no aeroporto são ou silhuetas ou são vistos de costas grandes, assim, se impondo sobre a personagem da Magda Szubanski. Então, e a partir daí, todas as outras figuras de autoridade sempre vão ser vistas de uma maneira muito ameaçadora. Então, já começa
Porque isso que é outra coisa interessante, porque o George Miller ele não faz um filme sombrio só pelo prazer de fazer um filme sombrio. Existem alguns temas que criam um subtexto que são muito interessantes ao longo da narrativa. Um deles é esse, essa visão da autoridade como algo ameaçador, algo questionável. E aí eles ficam presos naquela cidade, porque eles não têm ainda como voltar para a fazenda e também não podem mais ir adiante. E eles procuram um hotel para ficar. E nenhum hotel aceita animal, com exceção de um, que também aceita escondida. A dona do hotel, que é vivida pela Mary Stein, que é uma atriz com um físico muito interessante. Aliás, essa é outra característica do filme que eu vou falar daqui a pouco, né? A composição física dos personagens. Ela diz primeiro, não, a gente não aceita animal e tal, e depois ela, numa porta lateral, vem cá, não, pode entrar, porque eles têm uns vizinhos que denunciam se tiver animais ali, o que vai refletir um outro tema do filme que eu vou discutir dali a pouco. E aliás, de um ponto de vista de design de produção, direção de arte, o Baby 2 é um filme que é infinitamente mais ambicioso que o primeiro. É um filme que assim, é um prazer ver o filme. A cidade que eles concebem, que vai servir de palco para o filme, que em nenhum momento eu acho eles dizem o nome da cidade, mas em alguns momentos a gente vê o nome da cidade escrito, é Metrópolis. Né? Então, e não à toa, né? O filme não é que a cidade vista no Baby 2 se pareça com a Metrópolis do Fritz Lang. Mas de um ponto de vista de linguagem, há alguns elementos, não gritantes, mas há alguns elementos de expressionismo na maneira como George Miller ele filma aquela cidade para poder criar essa atmosfera angustiante, né? Usando planos holandeses, etc. Mas eu estou me adiantando. Mas a cidade é fantástica. Quando a gente vê, por exemplo, o Baby, ele está olhando pela janela do hotel e a gente vê o horizonte da cidade, a ideia do George Miller ali é criar realmente assim, uma amálgama de metrópoles espalhadas ao redor do mundo. Então você vê no horizonte da cidade, tem o sinal de Hollywood, tem o Big Ben, tem a Torre Eiffel, tem o World Trade Center, né? É bom lembrar, o filme é de 98, né? O World Trade Center seria destruído 3 anos depois, mas tem o World Trade Center, tem aquela ópera de Sydney, tem o Cristo Redentor. Então, quer dizer, é um conjunto de marcos de várias cidades naquele horizonte. E é muito bacana. E além disso, a cidade ela é toda cruzada por canais, como Veneza, por exemplo, ou Recife. E é muito, enfim, é bacana essa concepção da cidade. E o George Miller ele vai usar, por exemplo, os canais, ele vai usar na narrativa. Não é simplesmente um enfeite, digamos assim. Tem um propósito narrativo que a gente vai ver ao longo do filme. Opa, deixa eu só interromper um pouquinho essa discussão sobre o Baby, um porquinho na cidade, para falar sobre a Casa do Saber, que é apoiadora da série Cenas em Detalhes e, consequentemente, desse vídeo também, que é uma parceria da qual eu tenho muito orgulho. Toda a edição do Cenas em Detalhes, eu sugiro algum curso da Casa do Saber que tenha alguma coisa a ver diretamente com o tema do filme que está sendo analisado. Dessa vez, eu vou puxar um pouco da sardinha para o meu lado, porque o curso que eu vou indicar é o curso sobre a história do cinema que eu ministro na Casa do Saber. Vão ser vários cursos e já estão disponíveis na plataforma cursos sobre a história do início do cinema, sobre o cinema mudo e sobre as comédias da fase de ouro da comédia do cinema mudo norte-americano. Se inscrevendo na Casa do Saber, você tem acesso não só a esses 3 cursos, mas a todos os cursos da plataforma. E para você se inscrever usando o cupom CINEMA, olha que simples, CINEMA, você ainda se matricula com desconto. O curso está muito bacana, não só o meu, mas os cursos todos da Casa do Saber, mas como eu falei, dessa vez eu estou falando especificamente do meu. Então confere lá que eu tenho certeza que vocês vão curtir. Mas o tom do filme, como eu falei, é um tom sombrio. Por exemplo, tem um cachorrinho de rua, né? Tem certo momento, por exemplo, que o Baby encontra vários animais de rua que eles estão passando fome e dizem, inclusive, para ele, nós somos os excluídos. Tem uma cachorrinha, inclusive, que diz assim, ela basicamente ela diz isso, assim, que todos os outros cachorros que ela conhece, assim, ela usa meio que esse termo, a usam e depois descartam, não fazem nada por ela. Um outro diz assim, meu humano me colocou, quando eu era filhote, me colocou dentro de um saco e me jogou na água. Ó, que coisa horrível, né? Então, um outro personagem que é um pitbull, que primeiro é apresentado como um vilão, e aí depois o Baby falando com ele, não, de repente você pode mudar, né? Você não precisa ser assim. Ele fala, não, eu sou assim. Eu tenho uma natureza assassina que atravessa a minha alma. Esse é um filme infantil. Inclusive, esse Pitbull ele faz uma referência ao Poderoso Chefão, porque
Primeiro ele tenta matar o Baby, e eu vou falar sobre um pouquinho dessa sequência agorinha mesmo, e aí ele não consegue matar o Baby, mas quase morre, o Baby o salva, e aí ele vira o guarda-costas do Baby, fica, né, se sente endividado com o Baby e passa a dizer, não, o que o porco falar vale. E aí ele faz uma referência ao Poderoso Chefão, quando ele diz para os outros assim, eu tenho uma solução que eu creio que vocês todos vão concordar. Aí ele fala, o que o porco disser vale. Isso parafraseando, né? Eu vou fazer uma oferta que ele não poderá recusar. Essa sequência em que do Pitbull perseguindo o Baby, não só é uma sequência de um ponto de vista de ação, que é extremamente bem... a mise-en-scène bem concebida em termos da corrida ao longo da cidade, a gente sempre fica muito claro o que está acontecendo, da maneira como a montagem cria um dinamismo e uma tensão em relação àquilo. Mas o desfecho dela é um desfecho, de novo, quando a gente pensa no público-alvo do primeiro filme, crianças mais jovens, é assustador, porque o que acontece é que através de uma série de incidentes, o Pitbull ele fica pendurado por uma das pernas com a cabeça mergulhada dentro da água e começa a afogar. E os outros animais ficam olhando, alguns deixam pra lá, tipo, não, ele mereceu, e outros não fazem nada, até que o Baby, né, empurra um barquinho para salvar, uma gôndolazinha, enfim, uma canoazinha para salvar o Pitbull. Mas essa sequência, assim, essa imagem do Pitbull pendurado pela perna, afogando, é angustiante. E de novo, é algo que certamente os executivos da Universal, é uma imagem que eles não esperavam ver numa continuação de Baby, um porquinho atrapalhado. Mas é fantástico porque cria uma lógica, primeiro, ressalta algo que é centro do filme, que é como o Baby ele tem um coração generoso. Né? E isso é muito fiel ao primeiro filme. Né? Ele é uma criatura pura, é uma criatura inocente, é uma criatura que está sempre disposta a enxergar o bem nos outros. Ele tem dificuldade de ver a maldade nos outros. E mesmo quando ele vê a maldade nos outros, ele não consegue se deixar contaminar por aquilo. Então o Pitbull tentou matá-lo, mas agora o Pitbull está morrendo, peraí, eu vou salvá-lo. É lindo isso, né? E de um ponto de vista de mensagem para o público infantil também é muito bacana. Mas a maneira como essa mensagem é apresentada, como eu falei, é bastante sombria. Aliás, o filme inteiro ele tem um tom muito melancólico, né? Porque os personagens, todos eles, os poucos personagens humanos e os muitos personagens animais, em vez de ter aquela coisa do filme infantil, de todos falarem muito alto, muito animadamente, com ritmo não, todos falam de uma maneira mais lenta, um tom baixo, melancólico. Então mesmo quando não está acontecendo, mesmo quando pode estar acontecendo alguma ação no filme, o modo que os personagens se expressam é melancólico do início ao fim. Inclusive aqui, até é bom pontuar, no primeiro filme, o Baby, ele tinha a voz da Christine Cavanaugh, e ela, quando foram fazer o segundo filme, ela não aceitou o salário que eles ofereceram, o cachê que eles ofereceram, ela achou que ela merecia mais, porque o primeiro filme tinha sido um sucesso imenso, e certamente merecia mesmo, mas eles não aceitaram pagar, e ela foi substituída pela Edie Daly, que faz a voz do Baby nessa continuação. Inclusive as duas até são colegas, as duas dublavam Rugrats, né, a animação. Mas enfim, o tom é sempre melancólico. O filme, inclusive, aliás, antes que eu me esqueça, porque isso é muito importante, porque o filme tem uma participação especial, especialíssima, que é do Mickey Rooney. O Mickey Rooney é uma participação muito pequena, ele já estava bem velhinho, mas até isso é interessante, porque ele faz um palhaço, mas é provavelmente um dos palhaços, assim, não vou dizer que chega a um nível de um Pennywise, mas é um palhaço que ele não tem nada de divertido. É uma figura que é uma figura estranha. E quando a gente vê esse palhaço em ação, o que ele está fazendo nesse filme infantil? Ele está fazendo trapalhadas? Ele está num circo? Ele está fazendo gracinhas? Não. Ele está fazendo um pouquinho, mas ele está se apresentando aonde? No hospital para crianças com câncer. Óbvio, claro. Né? Se a gente vai mostrar esse palhaço, né, não vão colocar o palhaço num lugar alegre. Ele está fazendo palhaçadas para crianças com câncer. Enfim. Isso, o tom eu acho muito coeso, assim, né? O George Miller ele nunca permite que o filme se torne alegre demais. Pode ter um palhaço em cena, mas o que o palhaço está fazendo, onde o palhaço está, vai nos gerar uma certa tristeza. E como eu falei, o filme ele investe em caracterizações muito marcantes para os personagens. Porque o tom fabulesco ele se mantém. Então, não só a figura da Magda Szubanski, que faz a esposa do fazendeiro e que assume o papel de principal personagem humano nesse filme, ela tem uma fisicalidade que é explorada para o humor,
e ela faz muito bem, aliás, é uma figura extremamente carismática, ela não deixa nada a desejar em relação ao James Cromwell, né? Inclusive uma outra abordagem. James Cromwell, no primeiro filme, fazia uma figura mais suave, mais delicada, bondosa, generosa, e ela é atrapalhada, brigona, né? E funciona muito bem. A Mary Stein, como eu falei, que faz a dona desse hotel, e as duas elas têm uma contraposição muito grande. A Magda Szubanski mais baixinha, a Mary Stein mais alta. Até um momento muito divertido em que a Magda Szubanski está sem roupa, perdeu todas as roupas, pergunta assim: você tem alguma coisa que sirva em mim? E aí o George Miller obviamente faz um plano incluindo as duas pra gente ver como a pergunta é ridícula, por exemplo, não tem nada que uma possa ter que vai servir na outra. Então, de um ponto de vista de caracterização, isso fica muito divertido. Inclusive até, como eu falei, o próprio Mickey Rooney. E é um filme muito ágil, porque eu não quero que também fique a ideia, eu temo estar dando a impressão de que é um filme só sombrio. Não, é um filme divertido, né? É um filme dinâmico, é um filme muito ágil. A câmera do George Miller está sempre se movendo. É um filme que ele tem uma vitalidade, que é uma vitalidade constante. Só que, como eu falei, tem esse tom melancólico, sombrio que perpassa todo o filme. E quando o filme é sombrio, ele é sombrio mesmo. Como eu falei, essa sequência em que o Pitbull está perseguindo o Baby, e é uma sequência de ação, é uma sequência emocionante, é uma sequência tensa, mas o desfecho dessa sequência, antes do cachorro cair na água, chega um momento em que o Baby, eu acho isso fantástico, acho uma escolha narrativa fantástica. Chega um momento que o Baby já correu, e ele percebe assim, não vai ter como, não só não vai ter como eu escapar, mas é muito injusto o que está acontecendo, eu não fiz nada para merecer isso. E aí, nesse momento, o que o George Miller faz? Primeiro, a gente vê em câmera lenta, inclusive é um plano muito, muito bonito, em câmera lenta, o Baby e o cachorro atrás dele, com alguns flashes mostrando momentos da vida do Baby no passado, quase como se a vidinha dele estivesse passando diante dos seus olhos, né? Uma luz vermelha intensa sobre o Pitbull, e aí o Baby decide parar de correr. E aí ele vira pro Pitbull e pergunta: por quê? É quase tipo assim, tá bom, eu vou morrer, mas por que isso? Me lembra muito, em termos de tom, uma coisa, por exemplo, que é um dos momentos para mim mais emocionantes que a Pixar já criou, que é um momento que eu sempre choro quando vejo o filme, que eu acho que é sensacional, que é o momento no Toy Story 3, quando todos os brinquedos, eles estão naquele... não é um triturador, enfim, mas é algo que consome lá, que destrói o objeto, eles estão naquele lugar e eles estão indo em direção à fornalha, eles percebem que eles vão morrer, que não tem como escapar, eles olham uns para os outros e todos se dão a mão, aceitando a morte, mas assim, vamos morrer juntos e tal. É um momento muito, muito bravo, muito valente, muito corajoso, muito digno e extremamente triste. E me lembra muito, eu acho que a raiz daquela cena, por exemplo, está nessa cena no Baby. É um momento, assim, muito bonito. Agora, tem momentos também que são de humor, né? O filme tem humor físico, gags físicas constantes. E tem personagens que o objetivo ali é simplesmente ser, por exemplo, o Pato Ferdinando, do primeiro filme, que volta nesse, que é um neurótico por natureza, é covarde, e é divertidíssimo. Aliás, é uma coisa assim, me fascina isso demais, assistindo de novo o Baby 2 para fazer cenas em detalhes. Me impressiona muito, com o filme de 98, a qualidade dos efeitos visuais do filme. Não tem nenhum momento que você duvida do que você está assistindo, né? Tem uma combinação de técnicas ali, tem efeitos digitais, tem animais reais treinados, tem uso de animatronics, que são também fantásticos, assim como no primeiro filme. Mas é impressionante porque não só a ação entre os animais é muito convincente, você nunca duvida do que você está vendo, mas todos eles têm personalidades bem definidas. Você tem o Thelonious, que é o orangotango, que ele já foi tão assimilado de certa maneira, né, pelo humano, e ele se conformou tanto com aquilo, por exemplo, que quando ele fica sem roupa ele fica desconfortável. Os chimpanzés que também moram ali junto com o palhaço, ou os cães, o cãozinho que tem as patinhas de trás paralisadas, ele anda com uma rodinha, tem um momento muito bonito assim que ele morre, ou quase morre, e aí a gente vê ele no que seria o paraíso dos cachorrinhos, ele já sem as rodinhas e correndo, perseguindo uma borboletinha e tal. É um momento engraçadinho, mas também bem emocionante. Mas enfim, os personagens eles têm personalidade e eles têm uma caracterização que é muito sutil. Por exemplo, tem um momento em que quando o Baby ele entra pela primeira vez no quarto onde estão os chimpanzés e o orangotango, por exemplo, e o orangotango Thelonious chega, e a chimpanzé ela meio que olha de um para o outro assim, esperando para ver o que vai acontecer, e esse é um olhar muito expressivo, né? E de novo, o filme é de 98,
né? O Jurassic Park, Parque dos Dinossauros, tinha sido uma revolução dos efeitos digitais na criação de criaturas, enfim, tinha 5 anos apenas. Né? É muito impressionante o que o filme faz. Ele envelheceu, de um ponto de vista de tecnologia, ele envelheceu muito bem. E tematicamente também o filme ele se sustenta ainda hoje. Aliás, infelizmente, eu diria até, o filme ele permanece muito atual. Porque os elementos temáticos que o George Miller acrescenta no filme são elementos temáticos que infelizmente só se tornaram ainda mais relevantes com o tempo. Por exemplo, uma das figuras vilanescas do filme, 2 das figuras vilanescas do filme, quando logo no começo o fazendeiro se acidenta, e aí a gente vê um trovão e 2 silhuetas se aproximam, e o narrador, né, com o seu tom de narrador de história infantil, mas ele pontua que aquelas silhuetas com o rosto sem expressão e olhos sem alma, algo assim, só poderiam ser 2 banqueiros. Então, quer dizer, já estabelece o banco, a figura dos detentores do poder econômico como sendo vilões, e são, porque eles vão tentar tomar a fazenda enfim, dos nossos heróis. E essa aversão a figuras de autoridade ou a figuras de poder, ela atravessa todo o filme. Outro exemplo, como eu falei, no hotel, que é um hotel que basicamente é um hotel de refugiados. Aquele hotel é um hotel de refugiados. E o que acontece? Você tem os vizinhos, ou uma vizinha específica, que ela denuncia a presença dos estrangeiros ali, dos refugiados, que são os animais. A sequência em que eles são capturados, por exemplo, as autoridades, é uma longa sequência, e é uma sequência de partir o coração, extremamente angustiante, e que você pode encontrar paralelos àquela sequência, né, de opressão e enfim, de uma brutalidade imensa, de você segregar um grupo, de você condenar esse grupo a viver à margem da sociedade, colocando, por exemplo, em campos de concentração, ou cidades inteiras, o país inteiro que acaba funcionando como um campo de concentração, que se encontra paralelos, como eu falei, hoje em dia, enfim, ao longo da história. É muito pesado e ao mesmo tempo é muito relevante. Eu gosto disso, porque me incomoda muito quando contadores de história encaram crianças como bichos estúpidos. Criança é estúpido, né? É uma história para criança, então o que nós vamos fazer? Vamos fazer blá 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 blá, ó, caiu, ó, não sei o que. Tá. Não, existe um componente de fisicalidade que criança curte, né? Claro, mas eu acho que é possível você criar uma história que ao mesmo tempo divirta, prenda a atenção da criança, mas ao mesmo tempo traga para ela algo de relevante em relação ao mundo. Né? Isso não é pregação, é educação, é diferente. Né? E sem falar que isso é uma grande oportunidade, é algo que eu como pai eu sempre vi isso, é uma grande oportunidade para se ter discussões com as crianças. Gostou do filme? Legal. O que você achou, né, dos animais ali, eles serem tão reprimidos, eles serem vistos como desimportantes, a vida deles não tem importância, eles são presos simplesmente porque eles são quem eles são. O que você acha disso? Né? É bacana isso, são oportunidades de conversas interessantes entre pais e filhos, e o filme proporciona isso. Como eu falei, o George Miller, ele não esconde o propósito, não é sutil. Os próprios animais ali, eles dizem, nós somos os excluídos. É muito claro isso de um ponto de vista temático no filme. Assim como na sequência final, que ao mesmo tempo ela tem, né, um humor físico grandioso, com personagens, né, que vão saltando de um lado para o outro, balões caindo. Então existe uma leveza ali, mas ele faz um ridículo, né, ele retrata como ridículo a alta sociedade, aquele evento que está acontecendo ali. Né? Então, assim, é um filme que ele tem profundidade, é um filme que ele tem o que dizer, não é simplesmente, né? Ele usa a oportunidade para dizer algo. Eu acho que, de certa maneira, o Baby 2, ele é um filme, por exemplo, que abriu o caminho para o Paddington 2, principalmente, que é um filme maravilhoso. É um filme que um dia eu posso até discutir aqui nos detalhes, Paddington 2, que é maravilhoso o filme. E, no fim das contas, é um filme muito gentil, muito doce, né? Com uma mensagem bonita. Como eu falei, não só pela figura do Baby, que é absolutamente encantador, mas, como ele diz em certo momento, assim, talvez, por exemplo, quando ele está falando dos gatos, dos cachorros naquele hotel que brigam, talvez os gatos e os cachorros pudessem ser mais gentis uns com os outros. Né? Nós pudéssemos ser todos mais gentis uns com os outros. E também, eu acho que não é acaso, não é coincidência, que depois desse filme que questiona
as elites econômicas, o poder econômico, banqueiros, as autoridades, xenofobia, a possibilidade de todos vivermos em harmonia, tratando uns aos outros como iguais, eu não acho que seja coincidência que o George Miller, o Baby 2, e o narrador do filme encerre o filme dizendo que o que nós estamos vendo naquele universo talvez esteja um pouco à esquerda do século XX. Eu gosto muito do Baby 2. E, enfim, é isso. Um grande abraço e bons filmes.